lá no versículo 9, e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E essa mulher rica, por nome Sunamita, o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. A Sunamita observava esse homem e viu que ele era um santo homem de Deus. Agora te faço uma pergunta: será que por onde você passa, as pessoas têm lhe visto como homem e mulher de Deus? Porque a sua palavra nos diz que em nossa volta há uma grande nuvem de testemunha nos observando. Será que o seu testemunho tem atraído gente para próximo de Deus? Ou tem distanciado a pessoa que está em sua volta para bem longe de Deus? Ou até mesmo feito ela pecar? Porque a minha e a tua vida tem que ser um livro aberto para todos que estão em nossa volta ler. Isso é no trabalho, em casa, na rua, não é só dentro da igreja, porque dar um bom testemunho dentro da igreja, tudo bem. E agora, na rua, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, será que você tem honrado o nome de Deus? Porque aqui essa mulher, por nome chamada Sunamita, ela vem em Eliseu, que Eliseu é um santo homem de Deus. Toda vez que Eliseu desce ali aquela cidade chamada Sunem, ela ficava observando Eliseu. Toda vez que Eliseu passava. E um certo dia, ela convidou ele para estar na sua casa para comer pão. E ela fala para o seu marido no versículo 9, e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. 4 itens que essa mulher colocou dentro desse quarto, que me chama muita atenção, porque essa mulher não simplesmente fez um quarto para Eliseu descansar. Ela fez um quarto, mas também pensando nas necessidades de Eliseu, porque Eliseu era um homem ao qual ele caminhava todos os dias, ele descia ali aquela cidade de Sunem para estar fazendo a obra do Senhor, e ele se cansava devido à labuta diária sua, do dia a dia. Então essa mulher, ela vê a necessidade a qual Eliseu precisava ali naquele momento, que ela põe dentro desse quarto. São 4 itens: cama, mesa, cadeira e candeeiro. Cama é um lugar para se descansar da labuta diária do dia a dia, tanto do corpo como da mente. Nós temos que descansar o nosso corpo e a nossa mente, porque é templo do Espírito Santo de Deus. Mas tem gente que trabalha tanto para ter um nível de vida dentro do padrão social ao qual o mundo vive, que vive correndo para lá e para cá e nem descansa direito. Mas a sua palavra nos diz que nós não devemos correr atrás da bênção, porque a bênção, ela vem atrás de nós. A bênção, ela nos alcançará. Também a sua palavra diz no livro de Mateus que nós não devemos buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentará. Então o Senhor vem falando nessa noite para mim e para você, que a partir do momento que você colocarmos o Senhor em primeiro lugar na minha e na tua vida, Deus, ele vai te honrar. Deus, ele está falando que a partir do momento que você botar ele em primeiro lugar, a partir do momento que você venha buscar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas na minha e na tua vida. Porque assim como o Senhor, ele honrou aquele Eliseu na sua labuta diária, lhe dando um quarto para você repousar, para você reclinar sua cabeça, para você descansar, para Eliseu descansar. Deus também tem um poder para fazer na minha e na tua vida. Deus também tem um poder para me honrar e te honrar nessa terra. Mas a partir do momento que eu e você entender que a primazia na minha vida e na tua vida é Deus e não o nosso trabalho. Temos que trabalhar sim, amém, mas não botar o nosso trabalho em primeiro lugar, porque tem gente que trabalha tanto, corre tanto atrás de trabalho, faz tanto, faz até mais além do que deveria fazer, né? Porque tem gente até que tem dois empregos, trabalha no trabalho durante o dia, trabalha outra noite, só para procurar ter uma vida social igual a uma vida da sociedade vive, que esquece até de estar diante da presença do Senhor, que esquece até que Deus, ele é primazia na vida dele, e põe o trabalho como primazia, como primeiro lugar, e deixa Deus de lado. Mas, voltando para o segundo item, a qual também me chama muita atenção, é que além de ela botar uma cama, ela também bota uma mesa.
E mesa é lugar de comunhão. Alguém só se assenta numa mesa para participar de algo se estiver em comunhão contigo. Se não estiver, nem tem nem a oportunidade de ser convidado a se assentar. Para ter intimidade com o Pai, precisa estar em comunhão com Ele. Desaliançado não tem comunhão com o Pai, muito menos intimidade com Deus. Tome muito cuidado para não se deixar ser levado pela aparência. Quem não lembra quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel e ele se deixou ser levado pela aparência? E olha que ele era profeta, homem de Deus, sacerdote e se deixou ser enganado pela aparência. Mas quem é homem de Deus e mulher de Deus não fica enganado por muito tempo, não. Porque Deus revela quem é e quem não é. E nada fica escondido nem oculto diante dos olhos do Senhor. Tudo está patente e nu aos seus olhos. E aqui, quando o profeta Samuel, ele viu o primeiro filho de Jessé, ele falou, certamente no seu coração, certamente é esse o rei de Israel, que Deus quer que eu unja para rei de Israel. Mas Deus fala no seu ouvido, não é esse. Aí vem o segundo filho de Jessé, famoso também, né? Com aparência bem alto, né? E ele também acha que o segundo é o filho de Jessé, é o rei, o rei que ele deveria ungir para ser rei de Israel. Mas Deus também fala no seu coração, no seu ouvido, não é este o rei o qual eu quero para Israel. E ele passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto e passa o sexto. E ele pergunta para Jessé, acabaram os filhos da tua casa? E Jessé fala para ele, não, ainda tem um menor da casa, que está no campo apacentando minhas ovelhas. Então o profeta Samuel fala para Jessé, não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Manda-o chamar. E Jessé manda um de seus filhos buscar e chamar Davi. E Davi, quando chega ali, diante do profeta, Davi é uma criança. Davi não tem aparência. Davi não tem estatura. Davi é uma criança cheia de sarda. Davi é uma criança que não tem aparência nenhuma. Mas Davi tinha algo muito interessante. Davi tinha algo muito impressionante, que era a presença de Deus, a qual seus irmãos não tinham, porque os seus irmãos eram soldados que iam à guerra, que lutavam na guerra ali no tempo de Israel. E Davi não, Davi era um apacentador de ovelha. Davi vivia no pasto apacentando as ovelhas e Davi ali louvava a Deus, ia com a sua harpa, tinha uma intimidade com Deus. Davi ali tinha uma comunhão com Deus, a qual os seus irmãos não tinham. Os seus irmãos apenas tinham aparência, mas não tinham intimidade com Deus, não tinham comunhão com Deus. Mas Davi tinha. E quando Jessé vê Davi, Jessé não, perdão. Quando o profeta Samuel vê Davi ali, todos se sentam à mesa. Entendeu? Então só se sentam à mesa quando Davi chega. Então, para se sentar à mesa, tem que ter intimidade. Para se sentar à mesa, tem que ter comunhão. Então, para ter comunhão com o Pai, a intimidade, desaliançado não tem comunhão com o Pai, nem intimidade. Então, o próximo item, ao qual também me chama muita atenção, é a cadeira. Além de ela pensar na mesa, ela também pensou na cadeira. Cadeira é lugar para se assentar. E está incluído junto com a mesa. O que mais me chama a atenção é que essa mulher se preocupou em tudo, porque o profeta precisava de uma cadeira para se assentar e a mesa para estudar as leis de Moisés, que é a Torá, a Bíblia Sagrada daquela época. Porque se ele era profeta, homem de Deus, com certeza carregava a lei do Senhor consigo. Porque ele iria ali para fazer a obra de Deus. Ele iria ali para levar a mensagem do Senhor. Então, essa mulher, ela se preocupou com a cama para ele descansar, se preocupou com a mesa para ele se assentar, se preocupou com a cadeira para ele estar ali sentado, e estar ali em comunhão com o Pai, está ali com intimidade com o Pai, está ali diante da presença do Senhor. E o quarto é candeeiro. Candeeiro é um vasilhame com azeite dentro e um pavio para alumiar aquele quarto durante a noite. Ele me faz lembrar que quem está na luz não tem nada a ver mais com as trevas. Outrora você vivia nas trevas. Tudo bem, não tinha conhecimento e muito menos esclarecimento da palavra de Deus. Agora você conhece
a palavra. Então as trevas não tem mais nada a ver com a sua vida. O que você fazia ou praticava outrora lá atrás, ficou para trás. Passado é passado. Não trazemos para o presente. E tome muito cuidado com esse tal de não tem nada a ver. Porque não existe pecadinho nem pecadão. Deus vê tudo como pecado. A sua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. E tem muitos perecendo porque não querem ter o esforço de estar estudando a palavra do Senhor. Não querem ter o sacrifício de estar estudando a palavra do Senhor, de estar meditando na palavra do Senhor. Mas ficam esperando pelo pastor, durante o culto, pregar uma mensagem. Mas saibam vocês que o que o pastor prega no altar não é nem 50% do que tem na palavra para você estudar. Não é nem 50% de conhecimento que você tem durante um estudo, diante uma leitura bíblica, diante de um estudo ao qual você faz, a qual você se retira para estar meditando na palavra do Senhor. O que o pastor prega no altar não é nem 50% do que tem na palavra do Senhor, que tem para você conhecer de entendimento. E no versículo 13, o profeta lhe faz uma pergunta. Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti? Ao rei, ao chefe do exército, e dissera ela: eu habito no meio do meu povo. No versículo 16, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aqui entra um versículo que eu amo muito, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus conhece todas as nossas necessidades, bem antes mesmo de colocarmos diante dele. Aquele viu que essa mulher não tinha filhos, e a alegria de uma casa na vida de um casal é um filho. Por isso ela falou. Por isso ele fala. Por isso ela fala: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, porque ambos já era de idade, como Geazim falou. Ora, ela não tem filho e seu marido é velho, e a sua esperança em ter um filho já tinha se acabado. Mas aonde o meu Deus e o teu Deus Todo-Poderoso se faz presente, o milagre tem que acontecer. No versículo 20, mas sucedeu que, ao passar dos anos, o seu filho vem a falecer. E ela pede ao seu marido, no versículo 22, ela pede ao seu marido que mandasse-lhe um dos moços e uma das jumentas para que ela fosse até o homem de Deus e voltasse. No versículo 23, o versículo 23 da Bíblia, aleluia, glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Diz, e disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. E ela disse: tudo vai bem. E o seu esposo lhe faz uma pergunta. Aqui, essa mulher estava com seu filho morto e respondeu ao seu marido: vai tudo bem. Tudo vai bem. Mas na frente ela é indagada com as mesmas perguntas, só que agora cheia de indagação. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela simplesmente responde para Geazim, moço de Eliseu: vai bem. E muitas das vezes não é diferente na minha e na tua vida. Às vezes está tudo desmoronando. É doença se alastrando, é porta fechada, filho atribulado, esposo ou esposa atribulada, passando numa prova que só Deus para te dar a vitória. E alguém olha para você e vê você rindo em meio a toda essa tribulação. E se pergunta como é que ele ri ou ela ri, passando por tudo isso. Falou certo, passando, porque a sua palavra diz
que céu e terra passará, mas a sua palavra não passará. E que tudo nessa vida é passageiro. Tudo que eu e você viemos passar é passageiro. Porque Deus ele não vai te botar na prova pro resto da vida. Deus não vai botar você no deserto para você morrer no deserto. Porque Deus, ele, quando bota você no deserto, não é para te matar. Porque deserto não mata crente. Deserto é para nos aperfeiçoar, para o nosso crescimento e amadurecimento, porque Deus está no controle de tudo e Ele sabe a hora e o momento certo de dar um basta. Deus está só te testando para ser aprovado e depois de aprovado você está preparado para receber de Deus tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus quer ver até onde você vai. É no limite, quando você não estiver mais aguentando e se derrama diante da presença do Senhor, como Ana fez, lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 13, e o profeta mais uma vez erra quando vê Ana no seu coração, falando ali, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. No versículo 15, ela diz: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Vinho, nem bebida forte tenho bebido. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. No versículo 17, então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então essa mulher, ela ali se derramou diante da presença do Senhor, porque ela se encontrava ali numa situação muito difícil, a qual ela era estéril. E a sua palavra diz que Ana era estéril e que a sua rival, Penina, tinha um filho e que a sua rival ficava rindo da cara de Penina, porque Penina não conseguia dar um filho ao seu esposo. A Penina não conseguia dar um filho a Eucana, ao seu marido. E Ana não conseguia dar um filho ao seu esposo, ao seu marido, Eucana. E Ana ia ali diante da presença do Senhor, pedir a Deus para que Deus viesse atender o seu pedido, para que Deus viesse atender a seu clamor, a sua oração, para que Deus viesse ouvir a sua oração, a sua petição. E ali, diante da presença do Senhor, Ana, de tanto se derramar diante da presença do Senhor, tem um momento que ela se encontra angustiada, tão aflita, que ela não consegue mais ter palavras para falar. E não é diferente na minha e na tua vida. Muitas das vezes, nós dobramos os joelhos e não temos mais palavra para falar, apenas lágrimas nos meus e teus olhos. Mas estamos ali com o pensamento ligado ao Senhor, com o pensamento diante da presença de Deus, intercedendo, pedindo a Deus em pensamento, sem ter forças para falar, sem ter forças para falar com o Senhor, para botar para fora aquilo que está no nosso coração. Mas Ana estava falando com o Senhor em pensamento, apenas os seus lábios se mexiam, e o profeta a teve ali como embriagada. Mas ela fala para o profeta, ela fala para Eli: Não, Senhor, eu não estou embriagada, nem vinho, nem bebida forte pus nos meus lábios. Apenas sou uma mulher atribulada de espírito. Ana, ali, ela estava angustiada porque ela queria sua bênção. Ela não desistiu nem por um momento. Então, que eu e você possamos, nesta noite, estar nos derramando diante da presença do Senhor. Que você, nesta noite, possamos fazer igual essa mulher, a sunamita. Ela não foi falar para um e para outro a necessidade a qual o seu filho estava passando. A qual ela estava passando com seu filho morto no quarto. A sunamita estava com o filho morto no quarto. E ela foi diretamente a quem podia lhe ajudar, que era o profeta Eliseu, a qual quem deu a bênção para ela. Então quem te dá a bênção é Deus. Então vai até Deus que pode fazer algo por ti. Se derrama diante da presença do Senhor, se debruça diante da presença do Senhor, busca o Senhor, clama ao Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Assim como essa mulher, ela foi diretamente ao profeta, chegando lá diante do profeta, o profeta manda Geazim ir ali diante dele e chegar lá e colocar o bordão na testa, na face daquela criança, para que aquela criança viesse ressuscitar. Mas aquela mulher não desiste, ela fala: se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Porque ela fala no versículo 26, não, no versículo 26 não, ela fala
num dos versículos que se Eliseu não for com ela, ela não iria. Porque o Geazi foi e colocou o bordão na testa da criança, e a criança não ressuscitou. E quando o profeta foi com Ana a caminho, volta Geazi com o bordão falando que a criança não tinha ressuscitado. Então, quando Eliseu chega lá naquele quarto e se debruça diante daquela criança, deita em cima daquela criança, o corpo daquela criança se aquece e ele dá uma volta no quarto, e depois ele vem e se debruça diante daquela criança de novo, e aquela criança dá um suspiro e aquela criança revive, volta à vida daquela criança, o espírito volta para dentro daquela criança, aquela criança volta a reviver, ele vai e entrega aquela criança na mão da sua mãe, e a sua mãe vê ali aquela criança viva de volta de novo, porque ela sabia, tinha certeza que o profeta a qual fez com que profetizou na vida dela, que ela iria ficar grávida na sua velhice, que ela iria abraçar um filho, ao momento que ele profetizou dali a um tempo determinado de Deus, ela cria também que o profeta tem o poder de ressuscitar o seu filho. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, você tem que buscar a Deus, você tem que ir diante da presença do Senhor, você tem que se humilhar diante da presença de Deus, porque é Deus que pode te dar vitória, é Deus que pode fazer algo por ti. Só Deus pode fazer algo por mim e por você. Então, quando você estiver diante de uma situação difícil, não fique falando para um e para outro, mas faça igual a Ana fez, faça igual essa mulher fez, a sunamita. Ela foi diante do profeta, diante do homem de Deus. E Ana também estava ali diante da presença do Senhor, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor a sua petição. E ali o profeta Eli fala para ela: vai, que o Deus de Israel conceda a tua petição. E nessa noite não é diferente, meu irmão, minha vida e na tua vida. Que o Deus de Israel conceda a minha e a tua petição nesta noite, para a honra e glória do seu nome. E assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.